Quando eu era pequenino, bem menor do que um bebê, eu era como um peixinho na barriga da mamãe. Quando eu era pequenino, bem menor do que um bebê, eu era como um peixinho na mãe. Engatada dentro do corpo. A conversa tá boa, passou até de 1 hora, né? É, já viu? Quando ele dá 1 hora, ele mesmo encerra nosso assunto. Mas eu não vou estar conversando, o pessoal vai voltando. Tá quieto aqui? Deixa eu cantar depois. Tá cantando agora. Tá querendo fazer uma live. Ah, esse aqui gosta. Mas Fazer uma live um ele dia só com os pequenininhos. Mas o Jorge, ele ia no carrinho e ficava escolhendo, meu marido. E o pior é que é assim, eu não sei se já, por toda a situação, os enfermeiros davam 2 sobremesas para ele. E eu falava, gente, vocês não dão mau costume para ele, não. Para ele, assim, os dias que ele ficou no hospital, nossa, eu não dormi, eu não comia, eu não fiz nada direito. E se você perguntar para ele se foi ruim, ele vai falar que não, que ele ficou com o pai dele o tempo inteiro, que ele jogou no celular, porque tinha hora que o pai não aguentava dar o celular para ele, né? Fez um monte de amiguinhos. Fez um monte de amiguinho, comeu 2, 3 sobremesas no carrinho da cozinha. Então, assim, às vezes as pessoas me questionam, né? Ah, Anitta, você não tem medo dele crescer, dele se revoltar? Você não tem medo de como ele vai se sentir psicologicamente daqui a alguns anos? Sinceramente, não. Porque a gente tenta tirar o melhor de tudo isso, né? É que nem assim, hoje você lembra de uma forma engraçada que a sua mãe e a sua irmã dormiam no carro, que tinha que ir todo mundo junto pro hospital. Né? Assim como aqui diversas vezes a gente deve fazer inúmeros arranjos e hoje a gente acha engraçado que o Jorge gritava. Porque assim, eu não olho como uma coisa ruim. Eu olho assim, uma coisa difícil naquela época que eu passei, mas que eu venci. Eu olho pelo lado da vitória. Que eu superei. Sim. Então, assim, a gente tem... Acho que a própria pessoa com hemofilia, ela vai se adaptando. Pode até chegar uma fase que ela dá um período que ela tem uma revolta pequena, que ela sente alguma dificuldade, mas aquilo passa. Sim. Ela supera. São fases, né? Tem as fases. Tem uma fase ali que ele vai, talvez, renegar a hemofilia, que ele não vai aceitar, mas ele vai superar aqui. A fase que eu tive artrose, quando eu diagnostiquei artrose no tornozelo, foi uma fase muito difícil para mim. Porque assim, eu fiquei bastante chateado, mas assim, depois que eu passei aquilo também, eu saí mais fortalecido. É o que a Bíblia fala da provação, né? É uma forma de provação. Você passa por aquilo para se fortalecer lá na frente. Eu falo que... Para mim, assim... É assim. A maioria dos hemofílicos que eu conheço leva na brincadeira, faz zoeira. Quando a gente encontra, é uma farra, né? Olha, eu acho que assim, tudo você tem, eu também acho isso, tudo você tem que tirar o melhor. Quando eu engravidei do Joaquim, porque o Joaquim não é hemofílico, as pessoas ficaram muito... E agora? E eu sentia todo mundo mais preocupado do que eu. Porque eu pensei o quê? Mais difícil eu passei com o Jorge, que eu não sabia, eu não tinha noção nenhuma do que era, eu tive que aprender. Se ele fosse hemofílico também, seria mais fácil. Né? Porque você já teria expertise com hemofilia. Eu falei assim, agora eu já sei como eu aplico fator, né? Eu já sei um centro de referência. Para mim, né? E aí eu me fiz um outro questionamento na época. Eu falei, e se ele não nascer hemofílico? Tem esse detalhe também, né? Porque assim, eu sei que um dia isso vai pesar para o Jorge. Porque eu sou hemofílico e o meu irmão não. Porque para mim é fácil, porque a hemofilia geralmente não está em mulheres. Sim. Então a minha irmã escapou. Para mim, seria assim uma coisa... Era uma coisa natural, porque a minha realidade era aquela, eu não tinha outras realidades no entorno. Se eu tivesse um irmão
Quer dizer, eu teria minha realidade, mas eu veria dele diferente. Como que seria isso? Quer dizer, é uma experiência que eu não vivi. Você vai viver isso. Você vai Eita, contar isso depois. eu lembro que um dia, Joaquim tinha alguns meses e o Jorge falou alguma coisa para mim e falou assim: ah, não sei o que ele falou, porque ele fala, uma boa. Eu sou hemofílico. E aí ele virou para mim e falou: e o Joaquim também. Aí eu, e agora? Aí chamei ele, falei: olha, filho, o Joaquim não é hemofílico, a mamãe não sabe por que isso aconteceu, né? Mas ele é igual seus coleguinhas da escola, pererê, pererê. Na época ele tinha uns 5 anos, ele não deu muita atenção, mas eu sei que talvez um dia eu tenha que É. lidar com esse questionamento, né? Apesar de Porque que eu tenho uma mãe que eu acompanho de Portugal, a Elizabeth Oliveira, não sei se você segue ela. quando eu tinha Facebook, eu tinha amizade com ela assim. Um tem hemofilia e o outro não. E o Gonçalo, que não é hemofílico, ele ajuda o Gui de todas as formas. Ele é quase que o guardião do Gui. Eles foram no estádio de futebol uma vez, o Gui não podia subir porque ele estava com problema de amartrose, o Gonçalo carregou ele. Então, assim, acho que tudo, Deus dá um jeito para tudo, as coisas vão se ajeitando. Sim, Então, acho que tudo se acerta. um dia tudo vai para os seus lugares, né? A gente Mas vai se evidenciando e vai passando aqui. Na hora parece que é uma coisa grande, mas depois que passa que a gente vai, poxa, não era tão grande igual a gente imaginou lá atrás. Não era aquele bicho de 7 cabeças. sabe uma coisa que me preocupa muito? Quanto à questão do trabalho. Eu fico muito pensando isso a respeito do Jorge. Porque, obviamente, o hemofílico não vai poder fazer nada de grande esforço, que tenha grande impacto. Eu brinco aqui em casa, eu falo assim, pedreiro Jorge não vai ser. Mas hoje é bem mais fácil com a profilaxia, né? Apesar de que certas profissões, obviamente, policial, por exemplo, o meu filho uma vez cismou que policial não tem jeito. Então, Ele tinha hemofilia, a dele até era leve, mas o pessoal não aceitou, não vão colocar ele na polícia. Ele passou no exame de físico, ele mentiu que ele não tinha nada, ele passou no exame físico. Quando fizeram o exame médico, diziam, você tem hemofilia, você não sabia? Eu sabia, mas eu escondi. E ele não aceitou, que eles não queriam aceitar que ele fosse policial. Eu falei, meu amigo, não tem jeito. Policial não tem jeito. Você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser um monte de coisa, mas policial não vai ter jeito. No exército também não vai ter jeito. meu filho levar um tiro. Pois é, ele vai ter que correr. O dia que ele tiver com hemartrose, como é que ele vai correr atrás do bandido? Mas assim, engenheiro, eu conheci quando eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho, eu fiz gestão de recursos humanos, né, na faculdade, e fiz o técnico de segurança do trabalho. Mas eu fiz assim, mais para pegar o conhecimento. Eu não queria trabalhar como técnico de segurança. Porque ia agregar no meu currículo da faculdade de gestão de recursos humanos. Né? Mas muitas pessoas falam, poxa, mas técnico de segurança do trabalho, você não pode trabalhar de técnico de segurança do trabalho, você vai fazer esse curso para quê? Você vai ter que subir no andaime, numa obra. Apesar de que o técnico de segurança do trabalho tem várias áreas que ele pode atuar, né? Na elaboração de projetos, que negócio todo. Eu conheço um no Rio, Jairo Paulino, que ele é brigadista de uma empresa. Hoje ele dá treinamento e tal, mais lá. Mas ele era brigadista na empresa, ele tinha hemofilia. Só que como a hemofilia dele acho que era leve, e ele teve um tratamento, ele morava no Rio, muito próximo do Hemorrio, ele teve esse tratamento muito desde a infância, ele praticamente você não fala que ele é hemofílico. E o cara é brigadista. E pra mim, assim, eu sou fã desse cara, porque como é que ele consegue ser brigadista? Ele tira foto fazendo rapel, descendo em rapel, helicóptero. Quer dizer, hoje é tudo mais tranquilo, né? O coração da mãe dele deve estar uma beleza, né? Nossa, imagina. Então, assim, dá pra... Tem muitas profissões que a gente pode ter, né? O Jorge entrou na fase agora que ele quer ser polícia. Eu não sei se é uma fase. Eu espero. Ele brinca de dar tiro o dia inteiro, sabe? E ele você fala pra ele, Jorge, né? Que as pessoas sempre perguntam, o que você quer ser quando você crescer? Polícia. Aí eu olho assim e falo, meu Deus. Eu queria também quando eu era pequeno.
Até hoje eu falo que se eu não fosse hemofílico, eu teria sido policial. E aí, Eu acho que se eu não fosse hemofílico... um dia eu tentei dissuadir ele, né? Eu falei, Jorge, mas se você não for policial, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou ser piloto de Bombeiro. Fórmula 1. Eu falei, meu É Deus, melhor e menos mal. Não, piloto de não Fórmula 1 sei é se é menos menos mal. mal. Eu falei, meu Mas Deus do assim, céu. eu teve uma época minha que eu falava muito disso também, que eu queria ser policial. E até hoje eu falo que se eu não for, eu tenho uma empatia muito grande com as forças de segurança. O meu melhor amigo, ele é policial, depois da faculdade. Assim, eu tenho assim, acho que se eu não fosse meu filho, eu não teria sido policial. Mas assim, Ó, é uma profissão. Para qualquer um já é uma profissão difícil. Igual meu amigo, às vezes eu vejo as coisas que ele passa, me conta as coisas que ele passa, assim, é bem puxado. sim, E é engraçado que as pessoas eu achavam que eu era policial também. tanto você Na ficar. faculdade, era eu, ele e um outro da. Os dois eram policiais militares, tinha um da civil ainda. E o Aí povo achava que você também. achava que eu estava no meio também. Mas eu acho que é muito. E sabe que eu brigo muito com o Jorge, porque o Jorge ele é extremamente inteligente, mas ele não gosta de pegar no caderno e realmente fazer. Só que assim, você tá explicando e ele tá. Uhum. E aí, às vezes, eu brigo com ele, eu falo pra ele, você tem que estudar. Você nem para trabalhar na obra, você não vai poder trabalhar, você fica aí, você tem que estudar. E com a cor da chita e eu me matando. Porque a mãe ela Mas já vê isso daqui é, 20 anos. mas isso é fase. Depois quando ele descobrir a profissão dele, ele descobrir a área que ele gosta, ele vai. E a gente não sabe, né? Porque a criança ela tem as suas fases, né? Mas é uma questão que preocupa, porque assim, eu falo, filho de pobre trabalha no que tem. É óbvio que quanto mais qualificação ele tiver, melhor. Sim, mas porque que Né? nem Eu assim, procurei essa. o pai dele, eu trabalhei muito em linha de produção de empresa. E mesmo para a mulher era muito pesado, né? Era muito difícil. O pai dele também trabalhou em metalúrgica. Eu mexi fiz muita coisa, assim. Hoje, no meu caso, eu não aguentaria por causa das sequelas. Tem muita coisa que eu fiz que eu não aguentaria. Algumas eu fiz Então, também para desafio também, né? Meu pai trabalhava ele aposentou, ele trabalhava com manutenção de máquinas industriais. Aí depois que ele aposentou, ele prestou serviço em várias empresas. Aqui é uma região siderúrgica, né? Aí teve uhum, um serviço para fazer ajuste em umas peças de metal. Eram várias peças, porque as planas da siderurgia elas têm que ser bem alinhadas para a lâmina de aço sair certinho. Então eles tinham que pôr aquelas placas para ir alinhando ela. E aquilo era na mão. E eu cismei que eu ia fazer. Eles contrataram umas 15 pessoas. Eu cismei que eu ia fazer aquilo também. Meu pai falou: para você não dá, não. Não, mas eu quero. Eu não estou fazendo nada, eu estou desempregado, eu quero mexer nesse trem. E assim, a mão ficava toda lascada, né? Mas eu queria de qualquer forma fazer aquilo. E eu era o que mais produzia. Eu acho que por eu querer mostrar que eu podia, eu era o que mais produzia. O povo ia embora, olha, eu estava lá 10 horas da noite, eu estava lá ralando. E assim, queria, eu queria queria mostrar que eu mostrar, era mais que os outros são igual, né? queria mostrar que podia, que dava, né? Eu me preocupo, Uhum. porque nós terminamos meu marido, a gente terminou o ensino médio e você vai trabalhar no que aparece, né? É Menina, carregar caixa. eu fui no hotel fazer foi treinamento, foi uma experiência. E não sei o que deu na dona do hotel. Ela queria que a pessoa ficasse em pé. Eu nunca vi aquilo, eu já fiquei em vários hotéis, a pessoa fica sentada, o hóspede chega, você atende. Ela queria que a pessoa ficasse em pé o período inteiro do trabalho em pé. Do Se lado uma da planta. pessoa, ninguém ficava lá, todo mundo pediu demissão. Porque uma pessoa normal ficar em pé, um período de 8 horas de trabalho, não tinha justificativa para isso. E ela falava, não, se eu chegar aqui e você estiver sentado, vai ser demitido. Aí o cara ficava ali um dia e falava, não fico nesse lugar aqui. E eu Imagina. fui o que ficou uma semana. Mas aí minha mãe falou, pô, você não vai aguentar. E aí eu peguei e falei, olha, para mim não vai dar por isso, por isso, por isso.
Mas eles estavam loucos para ficar lá, porque eu fui o que deu melhor no serviço. Só que para mim realmente não daria. É porque pra gente sem Uma sangramentos. pessoa sem hemofilia seria impensável, né? E eu nunca vi isso em lugar nenhum. No hotel, a pessoa tem que ficar em pé. 8 horas. Em lugar nenhum. O vendedor, ele fica na loja sentado. O freguês chegou, ele levanta, vai atender. Ele tem uma função que ele tem que fazer, ele vai atender. Mas o cara não precisa ficar em pé 8 horas. Eu lembro Aí que não deu muito certo, não. eu trabalhei numa empresa e era linha de produção de confecção, a gente embalava. Sabe a Zorba? Uhum. Era a empresa que prestava serviço para a empresa da Zorba, que é a Reines, que a Zorba é a que faz a meia Kendall, faz todas essas coisas lá. E a gente era empresa terceirizada que trabalhava para embalar, mandar para as lojas, essas coisas. E quando eu entrei nessa empresa, tinha cadeiras. A gente não trabalhava o tempo todo sentado. Mas você revezava, né? Você trabalhava um pouco em pé e sentado. Eu não sei o que deu na dona da empresa, com uns 4 meses, 5 meses que eu estava lá, ela mandou retirar todas as cadeiras. E nós tínhamos que trabalhar em pé o dia inteiro. Eu lembro que a gente tinha 10 minutos de café de manhã e 10 à tarde. A gente não queria nem tomar o café, a gente só queria sentar. Agora imagina para mim com hemofilia. Seria difícil. E eu lembro. E assim, hoje o meu trabalho hoje é super mais tranquilo, né? Que eu trabalho é uma franquia de educação. Então, assim, é super mais tranquilo. Então. E eu lembro que eu chegava em casa, as minhas pernas latejavam assim. Eu falava, meu Deus, amanhã eu não vou aguentar ir trabalhar. E eu continuei ainda. Eu fiquei 9 meses nessa empresa. O resultado que eu tenho hoje, se você olhar as batatas aqui da minha perna, uma é maior do que a outra. Mas a profissão da gente, a gente acaba achando. A gente fica naquela, às vezes a gente fica bravo porque a gente não consegue emprego. Mas na hora certa aparece. Igual o meu trabalho hoje, para mim, ele é super interessante. As crianças que têm alguma deficiência, eu tenho uma empatia com elas diferente de qualquer um. Tinha um aluno autista que ele só fazia aula comigo. Eu viajei uma vez e a minha irmã é dona da unidade que eu trabalho, ela me ligou. Max, ele não quer fazer aula com ninguém. Ele falou que só faz aula com você. Aí eu peguei o telefone, expliquei que eu estava viajando, aí ele aceitou. Mas ele só fazia aula comigo. Então, assim, os que tinham síndrome de Down, acho que pelo fato de eu ter hemofilia, eu tinha uma empatia com eles. Eu já sentei no meio do corredor do prédio com uma menina de síndrome de Down, que ela estava revoltada da vida. E ela me perguntava, por que eu sou assim? Não é assim como? Por que eu sou diferente? Falei, mas diferente como? Por que eu não sou normal? Falei, para mim você é normal. Aliás, para mim você é mais do que normal. Você é uma pessoa super especial, porque você é uma pessoa que a gente pode estar bravo, você nunca está brava, você está sempre feliz. Você está sempre tentando ajudar as pessoas. Essa noção de normalidade é uma coisa muito relativa. Sim. Aí eu fui conversando, aquela paciência, o povo passava, olhava, 2 malucos sentados no chão. Aí até que ela levantou e voltou comigo pra sala. Então, assim, super tranquilo. Hoje ela namora com o Matheus. O Matheus tem síndrome de Down também. Ele trabalha no prédio em frente aonde eu trabalho. Ele trabalha no hotel. E os dois namoram, que coisa mais bonitinha. Ela é modelo, ele trabalha no hotel e os dois namoram. Dizem que vão casar, né? Não sei. Mas assim, tudo se encaixa, tudo se ajeita. Deus dá jeito pra tudo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma postagem e aí alguma mãe, acho que tem uma que é Sol, uma coisa assim. Porque como eu desativei meu Face, eu perdi muita gente. Eu tô só no Instagram. E aí, eu lembro que teve uma mãe que eu comentei, porque eu sofri muito. Hoje em dia eu aprendi um pouco a você ligar o botãozinho daquele palavrão que eu não vou falar. Mas assim, eu sofri muito no início, porque tipo assim, nossa, eu sofri com meu filho, eu sofri pegando condução, todo aquele transtorno, fazer medicação, pererê, pererê, né?
E aí você chega no outro dia no serviço, estava todo mundo com a cara amarrada, porque eu faltei, porque, né? Eu, graças a Deus, hoje eu sou funcionária pública, senão eu já estava demitida há muito tempo. Mas assim, e ela falou assim para mim, num post que eu fiz um desabafo, ela colocou assim para mim, Anitta, Deus supre todas as nossas necessidades. E aí eu fui conversar com algumas outras mães e elas me falaram que elas não saíam para trabalhar, primeiro, porque você tem todo aquele medo de, meu Deus, e agora? Com quem que eu vou deixar? Se machucar, será que a pessoa vai saber socorrer? Né? Você tem todo esse questionamento. E outra, justamente por isso, porque elas falavam, ninguém vai entender. Né? Ninguém vai compreender. Você falar, hoje eu não vou, ou você está no meio do trabalho, você largar o trabalho porque você tem que socorrer seu filho, né? Que ninguém ia ficar com elas. Então, elas acabaram realmente. E agora você me fez lembrar, nessa festa do ano passado que eu fui, eu conheci uma moça, ela tem um menino hemofílico e síndrome de Down. E ele, uma graça. A gente veio no metrô conversando e as pessoas sentavam no preferencial, ele olhava assim pra cara da pessoa, tipo... E aí ela falava, para, fica quieto, pelo amor de Deus. E aí eu comentei do Jorge e tudo mais. Ela falou pra mim, então você nem trabalha fora, né? Eu falei, não, eu trabalho. Ela falou, eu não trabalho porque, assim, nem o patrão vai entender. Né? Mas cada caso é um caso. Você conseguiu, né? Alguns casos são mais difíceis. Igual para a pessoa com hemofilia também trabalhar não é fácil às vezes, né? Mas olha, quando eu tive o diagnóstico do Jorge, eu tinha 3 meses só que eu tinha entrado na prefeitura. E aí eu lembro que a minha sogra virou para mim e falou assim, agora você vai largar o emprego para cuidar dele, né, Anitta? E eu entrei dentro de casa, eu falei, meu Deus. Porque assim, mãe é mãe, né? Quem cuidou dele até os 2 anos foi a minha sogra. Por mais que eu orientasse, lógico que na minha cabeça nunca ninguém... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então eu tinha todo esse questionamento. Meu Deus, eu tô saindo para trabalhar, eu tô deixando meu filho, se acontecer alguma coisa com meu filho, eu tava ali surtando, mas, por um lado, eu também pensei o seguinte, naquela época. Eu falei, nem todo mundo tem uma oportunidade como a minha. Né? Ninguém vai poder me mandar embora. E outra coisa, eu falei, se eu ficar 24 horas dentro de casa, pensando em hemofilia, eu vou enlouquecer. Então foi por onde eu optei continuar. O mais difícil que foi, que hoje, graças a Deus, o Paco já está bem melhor, né? Porque hoje ele cai menos, ele se machuca menos, tem fator em casa, eu aprendi a fazer. Então hoje eu acho que é muito mais tranquilo do que quando ele tinha 2 anos de idade. Mas eu acho que é uma coisa que as mães devem passar muito também, porque com certeza não é só eu que passo isso. Né? E essas pequenas coisas, eu acho que vão te fazendo ser diferente com alguns problemas. Vão fazendo você ser diferente, né? Então, hoje também, quando eu me deparo com alunos que têm alguma particularidade... A gente cria uma empatia com eles. Tanto com o aluno, quanto com a família. Porque você sabe também que tem um lado muito difícil, tem um impacto muito familiar, eu acho. Com certeza. Eu tive um aluno autista, já adolescente, ele tinha 16 anos, mas ele tinha uma deficiência mental, então ele tinha ali a idade mais aproximadamente 4, 5 anos de idade, um pouquinho mais. E eu lembro que eu chamei o pai dele para conversar, e o pai dele, de manhã, deixava ele sozinho. E colocava ele para esquentar comida no micro-ondas, se trocar e vir para a escola. Ele ficava assistindo desenho, ele gostava muito de desenho. Então ele ficava assistindo desenho e não colocava comida para esquentar e chegava na escola morrendo de fome. E eu comecei a perceber que ele chegava com muita fome. E aí eu chamei o pai para conversar, ele falou, olha,
Ele falou, professora, eu deixo a comida, mas ele não come, ele fica assistindo desenho. Quando eu volto, o prato tá dentro do micro-ondas no mesmo lugar. E aí, na escola que eu trabalhava, tinha um projeto que chamava Mais Educação, que as crianças ficavam por um período de manhã, fazendo algumas atividades, almoçavam e depois ficavam à tarde para aula. Eu falei, pai, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele no projeto? Ah, pode colocar. Eu falei, pode colocar. Colocamos ele no projeto. E aí ele chegava todo para esse projeto e ficava, fazia todas as atividades, almoçava. Foi ótimo. E, só que autista, né? Então ele acostumou aquele ritmo comigo. O ano seguinte, eu troquei de unidade. Foi quando eu vim para a creche. E aí, todos os dias ele sentava do lado da secretaria e me esperava chegar. Eu fiquei morrendo de tristeza quando eu fiquei sabendo, que eu imaginei, diz que ele sentava e as meninas falavam para ele, oh! E as meninas falavam para ele, Gabriel, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando a tia Anitta chegar. Gabriel, entra para a sala. Não, a tia Anitta não chegou ainda. Então, assim, você acaba desenvolvendo, acho que até por uma questão de humanidade, né? Porque por tudo que a gente passa, você fica mais humano, né? E o autista tem muito isso quando ele tem uma afeição pela pessoa, eles vão muito pela pessoa. Eles não aceitam outra pessoa. Eles acostumaram com aquela pessoa ali, aquela pessoa. É aquele professor, é aquele médico. O dia que é um diferente, ele estranho. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista. Eles têm um mundo próprio, né? Um mundo próprio. Tem um filho autista em nível moderado, né? E ele tem o Asperger também. Ela disse que para ela trocar móveis de lugar, ele não pode ver. Ela tem que trocar, ele chegar já está trocado, ele dá uma estranhada no ambiente, mas ele fica. Se ela trocar um móvel, um sofá, um guarda-roupa de lugar na frente dele, diz que ele chora e grita desesperadamente. Mas eu acho que, voltando para a hemofilia, senão nós emendamos nosso mais longe. Voltando na hemofilia, tem esses desafios, né? Tem os desafios do hemofílico, é por isso que eu falo que é a família toda. Tem desafio de pai e mãe de hemofílico, dos irmãos. Eu acho que a hemofilia... Mas a gente acaba superando, né? Eu acho que assim, ela acaba dando uma afetada, assim, vamos dizer assim, né? Mexe com a família inteira, todo mundo que estiver ali perto, que estiver envolvido, né? Até os amigos, né? Até os amigos. Eu acho engraçado que a minha sogra, quando eu tive o diagnóstico do Jorge, ela nem sabia direito o que era, né? E a maneira que ela teve de reagir foi contar para a vizinhança inteira. Nossa, aqui na cidade do interior não precisa nem contar, porque todo mundo sabe da vida de todo mundo. Já sabe, né? E aí, eu peguei o ônibus de manhã para ir trabalhar e as pessoas faziam assim, Anitta, eu falei, oi. A Rosa contou que o Jorge é hemofílico, né? Aí eu falei, ai, Senhor, eu não acredito. E às vezes assim, né? A pessoa pergunta, mas nem sabe o que é hemofilia também, né? Não, a pessoa sabe que ele tem, mas não sabe nem o que é. Aí você tem que dar uma aula com o que é. A pessoa pergunta para você explicar, né? E aí lá ia eu, 6 horas da manhã, cansada, explicando o que era hemofilia, e o dia eu cansei. E eu falei pra minha sogra, eu falei assim, escuta, não é pra esconder, mas você não precisa contar pra todo mundo que o Jorge é hemofílico. Porque a gente tem que dar uma aula, né? Às vezes você não tá afim, você tem que dar uma aula, né? Você tá às vezes tá no ponto de ônibus, a pessoa olha assim, o que é essa mancha roxa no seu braço? Tá enorme, não tem como você esconder. Aí você fala, vou fazer o quê? Ah, eu tenho hemofilia. É mesmo? O que é isso? Às vezes você estava saindo do trabalho cansado, doido para chegar em casa, tomar um banho, para ir para a faculdade, e aí você tem que contar, vai uma viagem do ônibus inteira contando o que é aquilo. Tem dia que você não tá afim, né? E aí, 6 horas da manhã, eu cansada, indo trabalhar, o ônibus cheio, e o vizinho querendo saber. Aí você legal tem que os palpites que aparecem, né? Toma chá disso, não faz aquilo, usa isso. Olha,
que me perdoe quem estiver assistindo, assim, Finge que tá não é, dormindo no ônibus. não é de uma maneira pejorativa, mas assim, eu ficava muito chateada, porque eu estava muito fragilizada naquela época, e apareciam pessoas, eu sei que na boa intenção, querendo pregar e tudo mais, e aí, ai, ó, meu filho é meu filho, que tal. Você acredita em Deus? Eu ficava tão brava com aquilo. Porque eu pensava, eu acreditar ou não em Deus não influencia nesse momento. Eu sei que a pessoa estava com hoje, né? Eu sei que a pessoa estava com uma boa intenção, ela queria Uhum. transmitir uma palavra, mas eu estava, geralmente, quando as pessoas perguntavam isso, quando eu Já chegava no estava estado fragilizada, hospital, né? eu já estava fragilizada. E aquilo me dava uma raiva tão grande que eu começava a chorar. Aconteceu um negócio tão engraçado comigo uma vez. Eu me considero um milagre vivo. Porque eu tenho artrose nos dois tornozelos. Eu faço trilha ecológica. A médica falou comigo que não podia. Não, eu posso fazer. Não, você não vai conseguir. E aí eu estava no sacolão, fazendo umas compras lá com a minha mãe. Tinha saído do trabalho, meu pai me pegou no trabalho, deu uma carona, a gente parou lá. Chegou um pastor. E nesse dia eu tinha trabalhado muito, eu estava mancando. Aí ele perguntou o que era, eu expliquei. Ele falou, vai na minha igreja que eu vou te curar. Aí eu peguei uma abóbora, pesei lá, ele falou, rapaz, eu adoro. Aí ele falou comigo, eu adoro abóbora, mas eu não posso comer porque eu tenho diabetes. Aí assim, falei da brincadeira, vai lá em casa que eu vou te curar, mas o cara me xingou, isso tudo quanto é nome. Mas eu falei assim, sem maldade, eu falei da brincadeira. Falei assim, da mais por inocência. Que a mesma autoridade que ele tinha sobre Deus, eu também teria, né? Não tem. E tudo é da vontade de Deus, né? Se Deus quisesse me curar da hemofilia, ele não precisaria de um pastor. Do nada ele me curava. Eu lembro que eu começava a chorar, eu tremia. E eu chorava de raiva. Sabe quando... E aí as pessoas achavam que eu estava emocionada. E aí é que emendava no assunto. E eu chorava. Que, assim, Deus ele tem várias formas de atuação. Eu nunca me questionei por que eu tenho hemofilia, mas eu acho assim, que tudo que acontece tem uma causa. Então, tudo que aconteceu da hemofilia foi, de certa forma, positivo na minha vida. Sim. Às vezes, na hora, a gente não vê aquilo, você não tem aquela visão no momento, mas depois você vai entender. Sim. E assim, você tem as experiências negativas e positivas, né? Igual. Era um domingo, eu fui, falei pro pai dele, troquei a pulseira, né? Fiquei com ele, falei pro pai dele, agora vai um pouco na rua, come alguma coisa, anda, porque também ficar ali no hospital direto, né? E aí eu tava com ele, passou um pessoal que prega em hospitais, tem uma carteirinha mesmo, e aí eles vêm trazer uma palavra de conforto. Eu falei, poxa, esse lado também é muito legal, né? As pessoas têm esse trabalho de evangelizar em hospital, eu acho que independente da religião, faz uma oração por você, e é um momento que você está ali tão frágil, eu acho que é isso que você precisa, a pessoa que de repente vem e fala, olha, né, eu posso orar por você, né? É diferente. Não a pessoa te fazer certos questionamentos. É diferente. Igual eu, quando eu tive artrose, eu tinha 15 anos. Então, assim, até ali eu tinha me dado super bem com a hemofilia. Aí, assim, do nada, nos meus 15 anos, foi no dia do meu aniversário, eu fui fazer o exame, levar o raio-x, o médico falou que eu tinha artrose. Só que a forma que ele falou, olha, você está com artrose, que é um desgaste no osso, provavelmente você vai perder todos os movimentos do seu tornozelo. Muito, muito assim, positivo assim. Aquilo me deu um negócio na cabeça, e eu comecei a me questionar por que Deus estava fazendo aqui comigo. Pô, a hemofilia até aqui foi de boa, agora no meio do jogo a gente vai mudar o jogo, né? Sim. E aí eu fiquei muito, muito chateado com aquilo. Eu questionei muito Deus nessa época. Aí meu pai me levou no outro médico, que ele que foi conversar comigo. E é interessante o médico falar, né, nessas coisas. Né? Olha, Deus tem um plano para todo mundo. Se for no plano dele te curar, ele vai te curar. Se não for no plano dele te curar, ele não vai te curar. O importante é você ter fé. Aí ele propôs os outros tratamentos alternativos, aquele negócio todo. E, apesar do período difícil que eu passei, daquela turbulência, tinha dores, eu não conseguia dormir. Depois foi melhorando.
E hoje, assim, o meu tornozelo é praticamente normal. E é interessante que o primeiro médico, ele queria fazer um procedimento que ele faz a junção do osso e você perde o movimento do tornozelo. Como se soldasse o tornozelo. Então eu ia andar igual um pato. Eu não imagino, se eu tivesse feito esse procedimento na época. Nossa, você estava revoltada. Hoje eu ando normal, não tenho nada da artrose, a artrose não me incomoda do tornozelo. Quer dizer, eu teria feito um procedimento que teria me aleijado sem necessidade. Se eu não tivesse procurado uma segunda opinião médica, embarcado naquela primeira ali. Então, é mais que eu falo, procure uma opinião, sempre procure uma segunda opinião. É que nem essa semana eu participei de uma pesquisa, e aí eu lembro que tinha uma pergunta lá assim, quem decide as coisas a respeito do seu filho? Tipo assim, totalmente o médico, parcialmente o médico. Não, parcialmente. Quem decide sobre o meu filho porque sou a gente tem que procurar uma segunda opinião, né? Não é você seguir, não é que você vai discordar do médico, mas é importante você ter uma segunda opinião. Né? O primeiro médico que eu fui nele falou que eu ia viver 6 meses. Quando eu tinha 3 anos de idade que diagnosticaram hemofilia. Se o meu pai ouve só esse médico, ele foi procurar um outro médico e falou, não, hemofilia é complicado, mas não é isso tudo. Você vai ter condições de ter seu filho, de criar e tal, tal. E vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo ele não pode. Foi muito mais... Eu levei o Jorge com 1 ano e pouquinho. Não tinha nem 1 ano e 3, porque eu diagnostiquei com 1 ano e 3, com um lado do bumbum dele todo roxo, porque ele, de um degrauzinho para o outro, ele estava aprendendo a andar e ele caiu sentado. Eu lembro quando eu passei ele do pronto-socorro, a médica foi super grosseira comigo. Mãe, você tem certeza que essa criança caiu? Eu falei, eu não acredito que ela tá achando que eu bati no meu filho. Aí a minha reação na hora foi falar para ela, se eu tivesse batido nele, você acha que eu trazia ele aqui? Então, assim... E você sabe que isso é mais comum do que você pensa? Então, uma quantidade grande de mães de pessoas com hemofilia passaram por isso. E aí, eu lembro que o Jorge começou a ter uns hematomas assim no tórax, na barriga, porque estava aprendendo a andar, batia em quina, né? E eu saí, estava muito calor, saí com ele só de fralda na rua, sem camisetinha, e os vizinhos fazerem, nossa, sua mãe tá te batendo, nossa, você tá todo roxo, sua mãe te belisca. E um dia eu comentei isso com a médica, e a médica falou assim para mim, você não sabe quantas cartas eu já tive que escrever para conselho tutelar de mãe que estava para perder a guarda do filho, porque... Sabe, as pessoas veem o roxo que fica de um hematoma de hemofílico e acham que... Como que as pessoas julgam, né, sem saber? Por que não pergunta primeiro? Já chega julgando, né? E assim, a gente sabe, como educador, que os maus tratos eles vão te dar outros indícios, né? Não vai ser só a marca. Você vai ter outros fatores aí. E aí o que acontece? Você está vendo uma criança saudável, bem cuidada, ela está roxa, e você já vai tirar essa conclusão. Por que não perguntar? Por que seu filho está desse jeito, né? Em vez de eles já chegam falando, né? Acusando. Assim como eu cheguei diversas vezes com o Jorge e falava, doutor, ele não levou essa queda toda, né? E ele tá roxo. Ah, passa irudoide e vai pra casa. Eu passei muito irudoide. Muito irudoide. Muito. Eu lembro de uma receita que a vizinha me deu. Olha, então, sabe o que é bom para machucado? Amassa mastruz com sal, eu acho, e coloca. E o coitado do Jorge dormiu todo enfaixado nas pernas de mastruz. Eu não sabia na época com que eu estava lidando, né? Então você acaba fazendo, você faz mesmo, receitinha que dão, me deram simpatia, tudo que você imaginar. E eu acabei fazendo. A Rita comentou aqui, né, que de uma mãe que quase perdeu mesmo a guarda da criança, né, ó. Achavam que era maus tratos, mas Tem uma mãe que publicou ela fazendo o fator no filho e o pessoal denunciou.
sabe? Tipo, Absurdo. eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi fazer o fator em casa. Eu sofri muito levando para fazer em postinho, em pronto-socorro. Aí você pega enfermeiro, que a maioria não sabe o que é. E aí quer ler bula, quer não sei o quê, uns ficam com medo de aplicar, quer empurrar para cima do Uhum. outro. E aí chama a enfermeira-chefe para ver o que é, porque, né? E aí, a última vez que eu levei o Jorge para fazer no pronto-socorro aqui perto de casa, eles seguraram tanto ele, apertaram tanto, que machucaram ele. Era para fazer profilaxia, ele saiu de lá cheio de hematoma de tanto que apertaram. Uhum. Rita, é liberdade com certeza. Você poder falar assim, olha, eu vou viajar, mas o E fator levar o Danilo fator. sabe que se acontecer alguma coisa, você mesmo vai poder dar essa primeira assistência, só se for uma coisa muito, né, que você não E vai eu fazer. acho que a mãe aplicando, ele sente muito mais tranquilo. E olha que engraçado que foi aqui em casa. Só eu fazia, né? Só eu fazia. Aí eu fui ganhar o Joaquim. Fiquei 3 dias na maternidade. E aí atrasou. E aí eu falei pro meu marido, agora chega. Eu falei assim, se eu morrer, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar e ir postando de novo? E aí eu ensinei o meu marido. E hoje o Jorge prefere até fazer com ele. Aí ele faz uma Uhum. chantagemzinha emocional, né? O dia que ele tá Prefere a mãe. meio bravo com o pai dele, ele falou, eu quero fazer com a mãe. O dia que ele tá bravo comigo, ele E fala, não, vai não, e fazer não com vai a mãe. demorar muito tempo, o próprio Jorge vai começar a interessar em fazer. Sim, a gente espera que sim. Mas ele já lida bem melhor hoje em dia, porque, nossa senhora, o Jorge, com 1 ano e 3 meses, se você passasse na porta da minha casa e escutasse, você chamava a polícia. Ele gritava, socorro, me ajuda, me tira daqui. Eu cheguei, ter que fazer aquele que a gente fala camisa de força, né? Que você enrola, Ah, travar ele no lençol e já ter só o pé para furar. Eu fiz muito na vez do pé, muito, muito, muito. Mas assim, hoje eu acho que por isso que eu falo, hoje se eu for olhar para trás, o que eu já passei com ele, nossa, hoje está muito mais tranquilo. com certeza. E eu acho que é isso, né? Tem um lado que eu acho muito interessante que nesse conto do hemofílico, vocês fazem a arte mesmo, vocês se machucam mesmo. Ah, da gente E é aí, quietinho. mas eu vejo. Mas a gente tem o lado da mãe também, né? Que, nossa, pra gente tudo é Eu acho que não tem uma mãe de hemofílica que é tranquila, é impossível. Nossa Senhora. Eu acho que se você pegar todas elas, fazer uma entrevista uma a uma, dar um livro do que o que acontece, e o que a gente vê que aconteceu e que vai acontecer ainda. Tá uma boa ideia para uma pesquisa, hein? Ah, boa ideia, porque olha, eu vou falar pra você. Olha o Mas Jorge tá, aí. não é verdade, Rita? A gente não. Nossa, gente, eu falo que, sinceramente. Tem uma mãe, Eu né, que acho, fala. Tem uma eu das acho um mães. barato isso. Às vezes as mães me mandam um áudio no WhatsApp. Aí o menino caiu, bateu a cabeça. Max, meu filho caiu, bateu a cabeça. E a mãe tá desesperada. Aí o menino tá lá atrás, gritando. Igual o Jorge aí tá atrás de você. Aí eu falo, poxa, eu tô escutando ele aí atrás. Eu acho isso mais interessante. Poxa, o pequeno tá fazendo bagunça aí. Ele tá bem, né? Eu tive A que mãe tá aprender. descabelando. E o menino não tá nem aí, né? Tá, pra ele tá tudo tranquilo. Eu tive que aprender a lidar. Do Jorge dar umas mancadas falsas, viu? Ai, tô sentindo uma dor e eu tenho que observar se tá doendo mesmo, se é pra não ir pra escola. Não, isso Eu aí eu tive nunca fiz, não. Pois eu já observei umas coisas aqui, sabe? Mas aí eu fico observando, né? Se ficar quietinho, realmente tá com dor, tem alguma coisa Mas a errada. mãe sabe. Eu escondia muito. Porque minha mãe ficava muito assustada. Então eu preferia eu escondia para ela não sofrer. Ela Só não que não sofre. tem jeito. Você tá com Agora, alguma coisa aí. Eu falei, tô, não, mãe, tô tranquilo. Não, você tá mancando, você tá andando diferente, você tá mais quieto. Ela sabia, não dá para esconder.
bem Tamanho sério. não dá para esconder. O Jorge, um dia, não sei o que ele aprontou na escola, eu acho que ele cortou o dedo com a tesoura. E a escola me ligou dando aquele show. Eu já cheguei lá, que quando eu estou trabalhando, o telefone toca, aparece o nome da escola, eu já Já fico corri, desesperado. ressuscitei ali umas 3 vezes antes de atender. E aí eu cheguei na escola, que graças a Deus é perto do meu trabalho. Eu cheguei na escola, eu olhei bem pra cara do Jorge parado no portão. De lá eu olhei, eu falei, não foi nada. O que é que aconteceu, Jorge? Ai, mãe, é que ele, outro colega, tava brincando, se cortou com a tesoura, e vai que ele sangra, e vai que ele não sei o que. Eu olhei bem pra cara dele, muito sério. Aí ele já fez aquela Malandrinha. cara assim. Eu falei, você tá arrumando conversa pra você vir embora pra casa. Não, mas foi sem querer. Aí eu falei pra ele, se você arrumar amanhã outra história, nessa semana ele arrumou um monte de coisa. Se você arrumar outra história, Jorge, eu vou dar uma surra em você lá na escola, que eu vou dar um motivo pra você saber. Passou. E aí já teve vezes de eu ir buscar, ele ter passado o dia inteiro com sangramento no pé, alguma coisa ele não falou nada. E eu percebi, porque veio Aham. mancando pra casa. Então, tem bem essas coisas, né? Hum. Mas então tá bom, Marcos. Eu acho que nós já estamos indo aí por umas 2 horas. É, foi bom. A gente marca um outro bate-papo. Porque Essas assunto ligações tem de muito, viu? escola é um negócio que a gente Nossa, marca outro, a gente marca outro bate-papo, outro tema aí, mas foi muito bom, viu? foi bom demais. Assunto tem muito, né? Tem Deixar vara à bastante. noite, não. Qualquer dia a gente acha um assunto assim, só um aí a gente. Fazer uma live só para os meninos para os pequenininhos um dia. Tem que fazer, porque estão tudo preso, né? Aham. Tá bom, então. Eu vou encerrar aqui. Um beijo. Obrigado para quem assistiu, né? Obrigado a todos. Foi um prazer falar com vocês. Isso. E agora vai ficar lá no IGTV, lá no meu Instagram. E quem quiser assistir de novo, não conseguiu assistir tudo, tá bom? Só dá uma olhadinha lá. Isso. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Agora pode desligar aqui. Boa noite.